Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia.
Estamos mais uma vez no CR Casa. Seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aí hoje, eu espero que você tenha uma experiência incrível de amizade, de relacionamento. O CR Casa é esse lugar de cuidado, esse lugar de cura, esse lugar de experiências de comunhão, de relacionamento, que ele seja muito importante para você. Nós estamos numa série de mensagens muito interessante chamada Fake, ou seja, estamos falando sobre atitudes, ideias falsas da nossa cultura, do nosso mundo, que acaba nos atrapalhando de viver uma vida que agrada a Deus. Na primeira semana, a gente falou sobre o sucesso fake. Então falamos sobre a ideia de como esse sucesso desse mundo nos atrapalha de viver o sucesso que agrada a Deus. Na segunda semana, a gente falou sobre a espiritualidade fake. E então pontuamos esse mix de espiritualidades que nós colocamos dentro da nossa vida que nos atrapalha de viver uma vida que glorifica a Deus. Lembramos, por exemplo, de Paulo, quando ele está diante de Atenas, na cidade de Atenas, e ele está falando com os atenienses que tinham mais ídolos que qualquer um pode imaginar. E então ele está falando sobre esse Deus poderoso, ao qual transformou a vida dele e poderia transformar a vida daquele povo. Agora, domingo que se passou agora, nós falamos sobre relacionamentos fakes. Nós falamos sobre amizades fakes. Nós falamos sobre a possibilidade que nós temos muitas vezes de ter uma versão fake do relacionamento, que é exatamente a ideia de uma amizade que não passa de um evento social. É a ideia de uma convivência que nunca chega naquela ideia da partilha, da amizade, da oração. É uma igreja que muitas vezes parece unida, mas que na verdade é um monte de gente junta dentro de um auditório e isso não muda a vida de ninguém. E a pergunta que a gente colocou aqui é: o quanto da sua vida é partilhado com alguém? Quem te conhece de verdade? Uma outra pergunta é: com quem você tem coragem de amar, de servir, de carregar nos ombros, mesmo quando isso não é confortável? Porque não é confortável ter que carregar alguém e levar mais perto de Jesus. Mas é extremamente isso a prioridade que Jesus espera de nós. Então a gente lê um texto que nos apresenta um modelo, um molde de uma igreja que vivia isso e viveu isso com intensidade. Eu quero convidar você a ler Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vamos ler isso juntos. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, Atos capítulo 2. Então, só para você entender o contexto aqui de Atos dos Apóstolos, nós chegamos no capítulo 2 aqui então, e o Espírito Santo tinha sido derramado no Pentecostes, aquele momento muito conhecido, ao qual o Espírito Santo vem sobre o povo, aquele povo está ali orando, clamando a Deus, o Espírito Santo vem sobre eles com línguas como de fogo, e então essas línguas agora passam a dar entendimento para as pessoas que estavam ali em volta naquele momento, compreender a mensagem de Jesus para aquele povo. Então o que acontece ali? Pedro está pregando agora e 3.000 almas se convertem. Nós temos um grande mover de Deus, um derramar de Deus ali naquele momento, mas a pergunta que ficou aqui é: o que eles fizeram depois disso? Então, eles não foram para casa, por exemplo, dizendo: tá, agora eu tenho a minha fé e eu vou ficar aqui em casa, essa fé privada, sem relacionamentos. Na verdade, o que eles começam agora é a viver juntos. Essa é uma experiência que acontece aqui. A fé deles agora passa a ter compromisso, a fé deles passa a ter mesa, a fé deles passa a ter oração, a fé deles passa a ter sacrifício, passa a ter serviço uns pelos outros e, posteriormente, passa a ter perseguição também. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque quais eram as prioridades dessa igreja? Onde estava o coração deles? O que sustentava essa comunhão ao qual eles estavam vivendo? Então, diante disso, a pergunta que a gente propôs a responder no decorrer da mensagem foi: que tipo de comunhão e de relacionamento eu e você estamos vivendo? Então, expondo o texto, a primeira coisa que a gente viu nessa igreja é que nós vimos um relacionamento baseado no compromisso. Um relacionamento baseado no compromisso. O versículo 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam, tem um significado muito interessante, que é ser constante em algo, é persistir com intensidade, é perseverar,
É ser devoto, é ter uma adesão firme e contínua sem se desviar. Ou seja, eles não faziam isso só de vez em quando. Na verdade, existia um compromisso contínuo e constante de viver esse relacionamento baseado no compromisso. Uma segunda coisa que nós vemos nessa igreja é um relacionamento que despertou temor e que também despertou reverência. O versículo 43 diz que eles estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por que eles estavam tomados de temor aqui? Porque, na verdade, a presença de Deus era real e era perceptível no meio deles. A gente entendeu nessa mensagem que onde há um relacionamento real e verdadeiro, Deus se manifesta. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente sai da nossa superficialidade, quando a gente sai daquela amizade, daqueles relacionamentos superficiais, Deus se manifesta de uma forma muito especial. Agora a pergunta que ficou é, será que seu círculo de amigos te aproxima do temor de Deus ou só alimenta uma superficialidade? Nós precisamos responder isso dentro do nosso coração. Por exemplo, qual foi a última vez que você sentiu temor ao perceber Deus em um grupo de pessoas, num CR Casa, num café, num tempo de amizade? Nós vemos também aqui nessa mensagem que existia um relacionamento que reparte tudo. Então, nós vemos aqui, versículo 44 e 45, nós já lemos, que os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Isso aqui não é uma ideologia, isso aqui não é comunismo, não é socialismo, não é capitalismo, não é nenhum desses ismos, isso aqui é evangelho. Né? Essa comunhão custava tempo, custava recurso, não era uma obra de caridade, era um compromisso natural das pessoas se ajudarem. E a gente aprendeu que a fé que não reparte, ela não amadurece. Nós precisamos viver essa experiência. Eu quero aqui já propor uma pergunta para você responder em grupo agora, que eu acho que ela é muito interessante e vai trazer um pouco de sinceridade sobre a nossa resposta. Você sente que sua vida espiritual é vivida mais no coletivo ou de forma individualista? O que tem ajudado ou dificultado você nessa área? Responda agora isso aí em grupo. Bom, uma coisa é certa. Nós estamos respondendo e participando de um momento coletivo. Se tem sido uma luta para você vencer o individualismo, eu te entendo. Porque num mundo como esse, ao qual a tendência promove a gente ficar cada vez mais isolado, com o nosso celular, acessando informações do outro lado do mundo, sem precisar ir até lá, sem precisar ver pessoas, eu te entendo. Mas eu quero continuar encorajando você a viver essa experiência comunitária, a viver essa experiência da mesa, da partilha, do comer juntos, do orar juntos. Eu tenho certeza que isso agrada o coração de Deus. Bom, finalizando, nós vimos aqui um relacionamento que acontece todo dia. O versículo 46 diz que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Ou seja, a gente entende aqui que essa comunhão, ela era constante, ela não era esporádica. Nós entendemos aqui também que eles não tinham medo de partilhar as suas vulnerabilidades, ou seja, de abrir o coração. Eles tinham uma rotina de convivência, conversavam. Eu sei que você pode dizer o seguinte, Mateus, espera aí, eu não tenho todo esse tempo não, essa semana inteira que eles tinham aí, todos os dias e tal. Eu também te entendo. Nós temos trabalho, temos filhos, temos a vida para cuidar. Mas quando na nossa agenda, na nossa rotina, nós não colocamos na nossa agenda uma prioridade para ter tempo com pessoas, para levar a mensagem de Jesus, para ter tempo de falar do amor dele às outras pessoas, talvez a nossa agenda passou a ser uma agenda exclusiva do nosso eu, aonde a gente pensa em pagar conta, em cuidar das nossas coisas, em comprar as nossas coisas, adquirir coisas, mas não queremos viver experiências com pessoas. Então a gente entendeu que se a sua comunhão ela cabe num evento, ela ainda não virou relacionamento. Isso faz sentido para você, faz sentido para mim. Nós precisamos entender isso. Com que frequência você parte o pão com alguém? Qual foi a última vez que você esteve na casa de alguém só para compartilhar da vida? Eu não estou dizendo de fofocar, ok? Eu estou dizendo de compartilhar.
suas dores, suas alegrias, de ouvir alguém, de ajudar alguém, de poder orar por alguém. Quem que faz parte da sua rotina espiritual? Isso tudo nós precisamos responder hoje. Nós temos então aqui o último ponto, que é o relacionamento que testemunha ao mundo. Versículo 47 diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Uma coisa interessante que eu gosto de frisar aqui. Percebe que essa igreja está tendo a simpatia de todo o povo, mas ela não adulterou a mensagem. Ela não precisou pegar o evangelho e diluir esse evangelho, retirar o pecado, retirar a salvação, retirar Jesus da mensagem, retirar o inferno da mensagem, porque infelizmente a gente tem visto isso, né? As pessoas mudarem um evangelho tão gostosinho, tão bonitinho. Não, o evangelho precisa ser pregado de forma completa. E aí diz o seguinte, o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, a gente entendeu aqui que o testemunho não era só pregação, na verdade era vida partilhada. A gente entendeu que o mundo passou a olhar esse povo agora e ver esse povo é diferente. E é por isso que Deus foi acrescentando pessoas. E nós estamos aqui até hoje, sendo acrescentados nessa história chamada Igreja de Jesus. Então, a gente entendeu tudo isso e a gente aprendeu que relacionamento fake, ele é confortável porque não exige entrega, mas também não oferece cura. Não permite que a gente tenha vínculos de cuidado, de oração, de ter essa percepção quando alguém não está bem. Nós podemos ser uma igreja que avance vivendo relacionamentos. E eu quero encorajar você a continuar vivendo isso, a começar aí no CR Casa, a ter essa percepção de olhar quem faltou hoje, quem não está bem, quem pediu oração, será que essa oração foi correspondida por Deus? Será que essa pessoa está precisando de algo? Tudo isso nós podemos fazer e viver relacionamentos verdadeiros. Eu quero propor uma última pergunta para você e passar a palavra aos nossos líderes. Quem na sua vida tem liberdade de falar verdades difíceis que você talvez não queira ouvir, mas precisa? Eu convido você a responder isso agora em grupo e passo a palavra aos nossos líderes para que vocês possam dar sequência, finalizando o CR Casa, orando uns pelos outros e aproveitando aquele momento de comunhão que é muito bom a gente comer, dar risada, ter esse tempo de alegria. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e olha, domingo agora a gente fecha essa série falando sobre evangelho fake. Se você tiver com medo aí, não venha. Mas se você quer ser transformado, eu te espero aqui às 10 e às 19. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.